No vídeo de hoje eu vim falar sobre a atual situação da M. Dias Branco, que é listado na bolsa sob o ticker MDA3, e a companhia líder nos mercados de biscoitos e massas do Brasil, com posição relevante também no diferente de trigo. E hoje a companhia detém 31,3% do mercado de biscoitos, 27,9% do de massas e 11% do diferente de trigo. O problema é que no mercado de biscoitos e massas ela tem deteriorado essa fatia de mercado, e a gente consegue comparar isso com, por exemplo, o terceiro trimestre de 2020, em que ela detinha 34% tanto em biscoitos quanto massas, então uma perda de 10, 15%. E o problema é que a empresa, ao mesmo tempo, tem perdido margem. E nesse tipo de empresa, isso é uma coisa realmente pouco aceitada pelo mercado, porque M. Dias Branco, querendo ou não, é uma empresa em que seus produtos finais são sim comoditizados. O preço é um grande diferencial para que o produto da M. Dias Branco seja vendido para o mercado, para o fornecedor, para o consumidor. Porque muitas vezes são biscoitos genéricos, são massas genéricas. Vai ter uma marca ou outra tipo a Piraquê, mas que mesmo assim a capacidade de repassar preço é limitada. E o problema é que vou mostrar para vocês essa questão da margem que dos momentos áureos lá que vem de 2011 até 2017, a margem rodava de 10 até 17%, e hoje em dia mal a margem passa de 10%. O problema é que também no curto prazo a gente consegue justificar essa perda de margem pelo aumento súbito dos custos variáveis da companhia. Por quê? A principal matéria-prima dos produtos da M. Dias Branco é o trigo, tanto da farinha de trigo, quanto da massa, quanto dos biscoitos. Então a gente viu essa elevação súbita no preço do trigo, que chegou ao topo ali em maio de 2022, que é decorrente também da invasão da Rússia à Ucrânia, mas ela já vinha subindo até antes disso. E agora a gente já volta a um patamar um pouco mais de normalidade, em que o preço já volta a esse patamar de que a M. Dias está conseguindo novamente apresentar um EBITDA recorde, em comparação a esse topo em que a M. Dias mal conseguia dar lucro, ela estava quase dando prejuízo, chegou a margem próxima de zero, e a gente consegue ver aqui, 0,6% de margem no final de 2022. E aqui nesse trimestre atual a gente já deu um EBITDA de 441 milhões, e um lucro líquido elevado, quase nos topos históricos também. E a questão é, você vai ver que o preço do trigo bateu o topo em maio, mas a M. Dias sentiu isso mais para o final do ano. Por que isso acontece? Eles seguram bastante o preço porque eles fazem alguns tipos de operações de hedge. A gente consegue ver aqui na página 26 que a empresa mostra quanto o mercado paga pelo trigo e quanto a M. Dias paga pelo trigo. Então eles conseguem fazer algum tipo de hedge ou contrato mais longo em que a volatilidade para a M. Dias é diferente do restante do mercado. E tem às vezes que a operação não é muito boa, né? A gente vê aqui no óleo de palma que eles pagaram muito mais que o mercado por muito tempo. Mas o principal é o trigo, e quanto ao trigo, aparentemente foi uma operação que realmente fez sentido. Segurou o topo, foi menor do que o topo do trigo, e tomou essa alta por um tempo um pouco mais controlado e na média pagou menos do que o mercado durante o período. Então foi uma boa operação. Então a M. Dias está passando não só por esse problema de competição, como a gente consegue ver outras questões de que a empresa não mais demonstra aquele ímpeto de crescimento. E o ímpeto de crescimento da M. Dias Branco é muito significativo porque essa é uma empresa que rodou a múltiplos elevados por muito tempo. Ela sempre foi negociada próximo aqui na média, 18,78 de preço sobre lucro, o que é bem elevado para a média do mercado, se considerar ainda mais a média do Ibovespa. Então, é uma empresa com viés de crescimento e é uma empresa que veio crescendo ao longo do tempo, de fato. Hoje, ela está rodando não a 21, porque é melhor considerar esses últimos trimestres, que foram um pouco melhores. Então, o preço sobre lucro da companhia hoje seria praticamente 11 vezes, se a gente olhar esses últimos 2 trimestres. Que ela dá um lucro de 250 milhões por trimestre, ela vale 11 bi e pouco no mercado, então dá praticamente 11 vezes de preço sobre lucro. Mas ainda assim, a empresa está em um dos seus melhores momentos, se a gente considerar assim, essa média do preço do trigo, porque para melhorar mais teria que subitamente continuar caindo, mas não sei se é o cenário base, até porque é bom a gente considerar esse passado, considerando a inflação também que teve agora nesse período. Produzir trigo é mais caro hoje do que era anos atrás, 2015, 2016. Então, provavelmente o fundo é um pouco mais elevado agora. Então, M. Dias não vai ter mais, talvez, esses momentos áureos de um trigo muito baixo de forma recorrente. Pode até chegar lá, mas talvez não seja recorrente. E a empresa sofre nesse viés, e do outro ponto a empresa não demonstra mais aquele ímpeto de crescimento por outra fonte, que é, hoje a M. Dias Branco, ela cada vez mais tem aumentado o seu payout. Payout que era de 40% em 2020, foi para 60% em 21, 22 e hoje é de 80%. Isso diz que a empresa não vê muita oportunidade no mercado. Ela está preferindo distribuir para os acionistas do que reter esse recurso e reinvestir. Então, a empresa passou por um momento, ela é maior do mercado, e ela passou por um momento de crise grosseira, e ela não tentou ganhar fatia de mercado nesse momento, ela preferiu proteger o caixa,
E agora também, passando dessa crise, ela não vê mais aquisição a ser feita, um investimento que aumente ali a produção, produtividade, ou até o seu market share, nada. Então a empresa tem se demonstrado que vai ficar na situação que está agora. Não vai variar muito mais que isso, ela vai variar apenas o que a commodity ajuda ela ou atrapalha. Mas não sei se esse panorama atual da M. Dias Branco justifica os múltiplos valuation, que é uma empresa que demonstrou nesses últimos meses um ROI de 7%, preço sobre lucro elevado, vai distribuir bastante se passar dá muito lucro, mas no melhor cenário, a empresa volta para uma margem líquida, no melhor, de 13% a 14%, e vai ser negociada pelo preço atual a 7 vezes lucro. Então, no melhor cenário, não sei, talvez tenha coisa melhor que se vê nesse melhor cenário. Então esse é meu viés. E, gente, pelo amor de Deus, não é uma recomendação de investimento, isso é minimamente a minha visão, e que é parcial quanto à minha visão de mundo também. Então, cada um com sua análise, aqui é minimamente um debate. Mas é isso que eu vejo sobre M. Dias hoje. Não consigo enxergar muita razão para quem entra na minha carteira. Mas é uma companhia que eu acompanhei ela na época da invasão à Ucrânia. O mercado é bem agressivo nesses picos de preço. Notoriamente, o trigo é um dos principais alimentos do mundo, então eu não conseguia ver aquele pânico do mercado com o trigo nesse patamar. Então foi o momento que eu cheguei a entrar na M. Dias Branco. Mas vendi com um lucrinho muito pequeno, de 20% depois. O papel chegou a subir quase 5%, mas não peguei. E basicamente é isso. Qualquer dúvida, qualquer apontamento, vocês fiquem à vontade. Só vejo a empresa hoje tentando virar uma blue chip, isso aqui pequena ainda, uma empresa de 11 bi, que ela quer ficar lá variando o commodity, pagando dividendo e vai ficar naquela posição. Hoje é o que eu vejo da M. Dias Branco. E se tiver uma posição contrária, fica à vontade que a gente debate. Mas é isso. Agradeço pela atenção de hoje. Vou nessa.